Campina Grande, segunda-feira, 6 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia dos Reis Magos e o Dia da Gratidão. Você já parou para agradecer a Deus o que Ele tem dispensado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos? É importante nós sermos agradecidos, reconhecedores e termos um sentimento de profunda gratidão. Jesus curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. É que nós, muitas vezes, não somos reconhecedores do que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas. Portanto, nesse dia da gratidão, reconheça o quanto Deus tem sido bondoso, amoroso, um Pai cheio de terna misericórdia sobre cada uma das criaturas. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que nós ouvimos na última sexta-feira. Você também ouvirá ainda o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma palavra muito importante sobre o título Coragem Líder. Todo líder precisa de motivação, de incentivo, de estímulo para continuar à frente, liderando a sua comunidade. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes trazendo esta palavra sobre coragem líder. Olá, gente boa! Sala de prosa, hein? Trazendo para você uma palavra de fé, amor e esperança. Hoje nós vamos conversar sobre... Coragem, líder. Coragem, líder! Um minutinho só, não vai embora não. Estamos juntos. Josué 1:9, mestre. Conhecido, né? Ó. Conhecido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como é que é, mestre? Quantos anos será que tem essa fera aqui, o Josué, quando ouviu isso, hein? Pelo menos ele deve ter uns 60, porque 40 caminhou no deserto. Ele devia ser um cara de uns 20, pelo menos, né, quando saiu. Menino. Um sexagenário. Oi, gente boa! Tivemos um congresso em setembro de 2021, na 8ª Igreja Presbiteriana no Mestre. Foi um dos inspiradores nossos, está com palavra exponencial e o testemunho. Daqui a pouco eu falo mais. Congresso bom, hein, mestre? Bênção demais. Fui desafiado, animado, fortalecido. Foi bênção. Bênção. Olha, o tema foi Coragem Líder 2.0, novo tempo, novas oportunidades. Porque o líder 1.0, irmão, ele não sobe não muito, sobe, não. Não sobe morro. Fica rateando. Agora, sabe o que é curioso? Quando você leu esse texto aí, sabe o que me veio à mente? Quando Deus diz coragem, não temas, Deus não desperdiça palavras, né? É. Então o camarada, diante daquele imenso desafio, eu devia estar com moral lá embaixo. Eu falei, não, é demais para mim, é muita areia para o meu caminhão, eu não vou dar conta. E tem hora que cada um de nós se sente assim, às vezes, não. Acha que não vai dar conta Não mesmo? vai dar conta mesmo. Não, é porque o olhar mudou, né, mestre? É. Porque quando você olha para cá, não dá conta de jeito nenhum. É. E aí Deus precisa dar uma injeção de ânimo no cara e falou, olha, eu estou contigo. Olha, esses dias, mestre, eu peguei para ler Deuteronômio. Eu sempre enrolo com esse Deuteronômio. Aí agora eu tentei criar um verbo. Deuteronomize-se. Como é que é, mestre? Como é que vira esse verbo? Deuteronomizar. É. O cara precisa ter um banho de Deuteronômio. Pegar Deuteronômio e ler assim de ponta a ponta. Só. Umas 2 vezes por semana, ele vai pegar no tranco, Zé. É isso aí. Porque o senhor disse, olha, você vai ver cidades com muralhas até o céu. Mas vamos para cima. A coragem, mestre, fala aí. Você já teve assim na capa? É difícil achar que você teve lá embaixo, mestre. Eita, meu Deus, mas como, hein? Como tive, hein? Já teve, mestre? Com igreja, com... Não, há momentos na vida em que se você olhar para você e olhar para a circunstância, você fica abatido. Até porque, pastor Jeremias, o desafio do ministério é maior do que a nossa capacidade. As limitações nossas são maiores do que se exige que se realize alguma coisa grande.
Então, ou a gente olha para Deus, encontra nele, na promessa dele, na palavra dele, no poder dele, ânimo, ou a gente fica desanimado. Então, gente boa, você precisa reabrir sua sua mente, sua cabeça. Sua mente, sua cabeça. Parece que tem alguma coisa assim também, mestre. Porque o Paulo disse assim, dispõe-te. O Senhor diz para nós, dispõe-te. E Paulo diz assim, eu trabalhei mais do que essa turma toda. Teve um dia que eu acho que ele estava zoado, os caras estavam enchendo muito a paciência dele. Então, quem entende a graça é mais animado? Com certeza que é. Porque essa é outra questão. Vamos dizer, eu sou fraco, mas eu me disponho. É a história do Davi lá com Golias. O cara tá todo mundo fugindo, correndo, falou, mas quem é esse cara aí? É comigo o negócio. E o cara é grande. O cara é grande. Então, essa disposição de dar o primeiro passo, conta comigo, vamos para frente, se Deus está comigo, nós vamos. A ideia lá do Josué e Caleb, se o Senhor se agradar de nós podemos. Eu acho que o líder é esse, o líder é o primeiro passo. E bota o pé na água primeiro. Ô pai, ô esposo, ô dona, ô pastorzão, ô presbítero, ô diácono, ô gente boa, joga a toalha não. E se você jogou a toalha, busca ela lá. Pega a toalha de novo, né? Pega ela de novo, tira o suor do medo. O medo também faz a gente suar. Mas, Jeremias, eu acho que a questão da liderança, coragem líder, está precisando, porque a igreja, por exemplo, ou a família também, é um reflexo da liderança. Se o líder for fraco, desanimado, pessimista, negativo, a coisa não anda. A liderança dá o tom, irmão. Dá o tom. É a liderança que diz. Nós vamos, nós baixamos. Às vezes, varão, eu já tive num culto que o reverendo começou assim, os dias estão muito difíceis, irmão. A semana foi muito pesada. Mas os irmãos sabem, né? Deus está conosco. Aí depois canta o hino, somos fracos. Muito cansado. Ei, gente boa, é verdade. Esses dias um psiquiatra falou comigo assim, conversando, né? Falou, Jeremias, todo mundo tem que treinar. O último pensamento do dia, ações de graças. O cara está deitado lá, ao invés dele ficar pensando nas lutas que vai ter amanhã, o que não deu certo hoje, o último pensamento do dia é ações de graças. Como diz o hino, contar as bênçãos. Eu estava pregando ontem em Brasília e estava tratando da questão da ansiedade, lembrando o que Paulo escreveu. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A palavra oração ali é a mesma para adoração. Então, como é que você lida com as tensões da alma, com as fraquezas da nossa vida, ou com os desafios da obra? Primeiramente, você reconhecer quem Deus é. Amém. E segundo, você pedir porque Ele é seu Pai. E terceiro, dar graças. E eu estava comentando com o povo assim, por exemplo, quanto vale o seu corpo perfeito? Seus olhos que enxergam, seus ouvidos que escutam, suas pernas que andam. Não vendo. Seus rins que filtram o sangue. Quanto vale? Um cara falou comigo assim... Seus pulmões que, pega o ar assim de graça, assim, E os músculos que estão funcionando para fazer, Você já pensou? Que às vezes a pessoa reclama e não para agradecer. Quanta coisa Deus tem nos dado. Quanta coisa. Varão, aí se ele ampliar, a Terra está girando, a Via Láctea está girando, está tudo funcionando. A máquina está funcionando. Para nós dois estarmos aqui batendo um papo. É isso aí. Milhões e milhões e milhões de pessoas se ajudam todo dia, inclusive alguns que são inimigos da fé. Sabe por quê? Porque Deus é maior. Isso aí. Coragem. Quando você vê esse mapa, pastor, você pega a comida, você bota comida na sua mesa. É claro que você tem que ter o dinheiro, mas se não tivesse terra para plantar, se não tivesse um agricultor lá para semear, se não tivesse uma máquina para colher, se não tivesse um caminhão para trazer esse alimento lá do sertão ou lá do centrão do Brasil, do Mato Grosso, para a sua cidade, se não tivesse alguém para comprar essa comida lá da Ceasa e botar no seu supermercado, o que adiantaria dinheiro? Lembra a questão do Midas lá, do rei Midas? Tu quer tocar é ouro, tu quer tocar é ouro. Aí toca no filho, vira uma estátua de ouro. Toca num prato de comida, vira um prato de ouro.
Ele não consegue viver. Ô, gente boa, Deus todo dia promove tantas circunstâncias para encorajar. Ei, você, pastor da igreja, levante-se, varão. Ei, você, mamãe, papai, levante-se. Ei, você, trabalhador, levante-se. A vida não é perfeita, né, mestre? Não. A E vida nem tem é suas fácil. tensões. E nem dolor também. O Guimarães Rosa escreveu uma frase boa, diz assim, viver é perigoso, mas é bom. É bom. Viver é perigoso, mas é bom. Você e eu temos novas oportunidades. Aí, aquele varão falou comigo assim, dar graças, o último pensamento do dia. E quando você acordar, primeira coisa do dia, dar graças. Fechando e abrindo, com ações de graças. Fecha o dia, abre o dia com ações de graça. Você vai ver como seu coração se renovará. O mestre Deus também manda pessoas assim para ajudar a gente a pegar no tranco, não é não? Ajuda. Tem muita gente encorajadora. E, aliás, a gente precisa se acercar de gente assim. Porque os murmuradores, os pessimistas, os arautos do caos, os profetas do pessimismo, eles não precisam ser chamados. Desaparecem. Desaparecem. Todo dia. Todo dia. Deixa eu lhe falar mais uma dica. Você não pode falar assim, eu não tenho ninguém para conversar. Mentira! Quando você tem um livro do mestre Hernandes lá, quando você tem um livro lá na sua biblioteca, sabe o que Deus fez? Mandou alguém para conversar com você. Pega o livro e leia. É isso aí. Às vezes a pessoa está quadradinha assim, mestre. Mas Deus está mandando. E você ainda tem brutal, menino. Ó, pense numa B12. Me dá uma deixa aí. Não vamos tratar disso oportunamente, mas quantas vezes o líder ele está no estágio de desânimo. Na igreja, por exemplo, a igreja está emperrada, a coisa não anda, não vai, não chega ninguém, está desanimado, se conformou com aquela situação e ele simplesmente senta e... Acho que é isso mesmo. Aqui não vai. Aqui não vai mesmo. É porque é o seguinte, se eu fosse o mestre Hernandes, aqui ia, mas como eu não sou... Acorda, Zé! Pelo amor de mestre Hernandes, o príncipe só tem, ó. Então eu acho que é hora de reagir. Reaja, gente boa! Reagir, botar o pé no acelerador. Bora, irmão. Irmão, é 2.0. Nós estamos dando aqui 1 grau no seu motor, beleza? E nós vamos orar por você. Amém. E nós queremos dizer que Sala de Prosa está ao seu lado. Amém. Estamos para lhe servir. Amém. É um novo tempo e há novas oportunidades. E olha, guarda na sua agenda, o mestre já guardou. CPL, com a graça de Deus, 2022, terceira semana de setembro. Nós estamos lá, hein? Vamos orar, mestre? Vamos. Orar pelos pais, pelas mães, todo mundo que tem um lugar de liderança. Está contigo a oração. Agora, Senhor, nós oramos com gratidão pela Amém. vida, pelo ministério, pela igreja, pela família, pela nação, pelo mundo, Senhor, porque tudo é teu e nós te pertencemos. Agora oramos pelos líderes, os pais, as mães, ó Deus, os empresários, os governantes, os pastores, os líderes da igreja. Ó Deus, reaviva o coração de cada um, em nome de Jesus. Dê ânimo novo, dê coragem, dê entusiasmo, dê motivação, dê novos sonhos, dê novos planos, em nome de Jesus. Refaz o coração, a mente, alarga, Senhor, as fronteiras do ministério. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Sala de Prosa. A eficácia do sangue de Cristo, o sangue de Cristo é suficiente para remover toda a culpa, toda a condenação do pecado. Ele não apenas cobre, mas ele purifica completamente. O salmista, escrevendo o Salmo 51 que foi lido hoje, no verso 7, ele diz: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso significa algo eficaz, isso significa algo realmente feito de forma pura e de forma perfeita. Não há brecha. Não há, irmãos, absolutamente nada que você possa ver de imperfeição no sacrifício de Cristo. Foi total.
E Ele então remiu dos nossos pecados. Ele então nos perdoou dos nossos pecados. Porque o sangue de Cristo nos lavou do pecado. Agora, olha que interessante. Essa purificação, ela não é num ato apenas, mas ela é contínua. Isso quer dizer que o sangue de Cristo é eficaz de tal forma que ele continua a nos purificar eternamente. A obra é completa, não tem brecha. Então compreenda, irmãos, que a santificação é uma obra contínua. Essa purificação pela santificação é uma obra contínua do Espírito Santo em nós, que nos conforma à imagem de Cristo. Permita que o sangue de Cristo purifique sua vida. Permita que o poder eficaz do sangue de Cristo purifique sua vida de forma contínua. Não carregue mais aquilo que não te pertence. A condenação não te pertence. O teu pecado foi perdoado. A culpa do passado, o pecado do passado foi perdoado. É só lembrança para um dia edificar a igreja sobre a transformação que Cristo fez nas nossas vidas. Mas o que nós cometemos no passado não é mais levado em conta, ficou para trás. Livre-se dessa culpa. Livre-se disso. O crente não é moldado pelo que ele fez no passado. O crente é moldado pela imagem de Cristo, porque ele recebeu o perdão e o Espírito Santo. Amém? Pois então examinemos as nossas vidas, para que a evidência dessa transformação, ela possa aparecer. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e todas as virtudes do Espírito. O chamado nessa noite é para que a gente não só aceite que o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado, mas ele é poderoso também para que nós venhamos a viver essa cristandade, para que nós venhamos a viver em espírito, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que a palavra nos revela, reconhecendo, por exemplo, a importância da igreja local, reconhecendo a importância de crescer na fé, reconhecendo a importância de se santificar, de abandonar certos tipos de coisas que não se amoldam à imagem de Cristo. Submeta-se ao ensino da palavra, à disciplina, à comunhão. Submeta-se a ter o relacionamento como irmãos e uma irmandade, porque a igreja é uma irmandade de irmãos, de crentes, amém? Todos nós. Então submeta-se a isso. Que Deus possa nos ajudar a discernir a singularidade da sua fé, que Ele comunicou a nós, que nós portamos como dom. Demonstre o seu amor a Deus através da obediência aos seus mandamentos e do desejo de agradá-lo. O sangue de Cristo, portanto, é a garantia da nossa santificação. Versículo 15 ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E aí nós temos a santificação posicional e a santificação progressiva, que são dois termos teológicos, mas que eu quero dizer a vocês aqui e explicar. A santificação posicional, pelo sangue de Cristo, é que nós fomos declarados justos diante de Deus no momento da salvação. Hebreus 10:10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas.
Então, a nossa posição diante de Deus em Cristo Jesus é de santos. Porque Cristo não está fazendo sacrifícios diretos, já fez. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 5. Mas ainda no capítulo 1 da mesma carta a Coríntios, versículo 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então os crentes são chamados santificados em Cristo, indicando que pela união com Cristo, eles já ocupam uma posição de santidade perante Deus. Isso significa que nós temos que ser vigilantes, porque aquilo que era necessário Deus fazer, Ele já fez, Ele já enviou o seu Filho. E aquilo que é necessário nós fazermos, o que nós temos que fazer? Confiar. Se nós confiamos e abandonamos o pecado, nós somos santos. Isso significa que se o Senhor apontar no céu agora, eu vou. Aleluia. Aleluia. Eu vou não por mim mesmo, mas eu vou porque eu tenho fé no sangue de Cristo, que perdoou todos os meus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos libertou do poder das trevas. Satanás não tem autoridade nem poder sobre nossas vidas. Nós fomos libertos do poder de Satanás. Não tenha medo do inimigo das nossas almas, porque o inimigo das nossas almas não nos leva para o inferno. Tenha medo do pecado, porque ele leva as pessoas ao inferno. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Embora esse texto aqui tenha o foco na redenção, mas essa passagem implica que o crente já foi posicionado em um novo reino, separado para Deus. A ideia aqui de fato é que a igreja, o corpo de Cristo, ele já está reinando com o seu Senhor. Jesus já é o Senhor das nossas vidas. Ele já está dirigindo a sua vida. Ele já está fazendo com que você viva para a glória dele. É por isso que você está aqui esta noite. É o reflexo dessa salvação. Mas também temos a santificação chamada progressiva. O sangue de Cristo nos capacita a viver de forma santa diariamente. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ao qual nós estamos estudando nas quintas-feiras, e vimos isso aqui, diz o texto: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nesse texto aqui, a gente aprendeu que quando passamos por esse texto na série Contentamento, ele diz que o crescimento espiritual deve depender de Deus. O crente também é chamado a cooperar ativamente nesse processo ou nesse progresso das nossas vidas. O texto então vai dizer que a santificação de forma progressiva é essa relação do crente com o próprio Deus. Então, os meios de graça, culto, oração, louvor, o evangelismo, tudo aquilo que
faz parte da igreja, foi deixado pelo próprio Senhor como relacionamento da igreja com Ele. E isso faz com que nós tenhamos ou venhamos a ter o cuidado com a nossa santificação. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aqui então a santificação é descrita como uma transformação contínua em direção à semelhança de Cristo. Somos chamados a viver de forma diferente. Somos chamados a viver como peregrinos nesta terra para viver de forma diferente. O próprio texto de Hebreus que eu li lá no início, 10:10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Então não temos como, após sermos expostos a essas verdades, a nossa vida não ser impactada poderosamente. O reflexo disso é a nossa mudança. A nossa maneira de viver muda radicalmente quando somos expostos e compreendemos a redenção pelo sangue de Cristo. Quando entendemos esse projeto de Deus maravilhoso, grandioso, de redenção, a nossa vida deve mudar radicalmente. É por isso que, se eu abrir o microfone para que vocês venham a testemunhar, quem já viveu no mundo, por certo ia fazer esse diferencial, como o próprio presbítero Everaldo disse aqui: eu era assim, mas agora eu sou assim. É a demonstração perfeita, viva e eficaz de que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e transforma a nossa vida. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa maneira de viver, mudada de forma radical, a nossa vida reflete santidade. E ela reflete santidade, sabe em quê? Nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e na nossa ação. É um conjunto completo. Ele muda radicalmente. O sangue de Cristo, irmãos, é infinitamente eficaz para resgatar, purificar e santificar. Ele é a prova, o sangue de Cristo é a prova cabal do amor de Deus por nós. Mas o sangue de Cristo também é a prova da gravidade do pecado, que exigiu um sacrifício tão grande. Meus queridos que estão aqui me ouvindo, seja pelo canal do YouTube da nossa igreja, ou vocês que estão aqui, se você ainda não experimentou o poder do sangue de Cristo, esse é o momento de render a sua vida a Ele. Aceite o sacrifício e viva na liberdade que o sangue de Cristo proporciona a cada um de nós. Eu quero lhe encorajar, a todos que já são redimidos, lembrem-se diariamente do preço que foi pago e vivam como filhos gratos e santificados do Senhor. A oração constante, ela é fundamental para a comunhão com Deus e para receber a força que nós precisamos do Espírito na busca pela santidade. A Bíblia é a fonte da verdade, é o alimento da alma. A leitura, a meditação diária nas Escrituras nos transforma e nos conforma à imagem de Cristo. Reconhecer e confessar pecado é essencial
para receber o perdão de Deus e para o crescimento na santificação, na santidade. Reconhecer e confessar pecado é essencial, irmãos, para que a gente cresça espiritualmente. Então devemos buscar o perdão daquele que nós ofendemos ou fomos ofendidos. Porque essa é a característica do cristão. Porque nós ofendemos a Deus, mas Ele nos perdoou. E perdoa constantemente. Que o Senhor nos ajude, nos capacite. Que nós sejamos gratos pelo precioso sangue de Cristo. Que nós sejamos devotos a esse Deus maravilhoso que pensou num plano perfeito e esse plano está sendo exibido ao tempo todo para nós. Que nós tenhamos a nossa vida consagrada ao Senhor cada vez mais. Porque o grande plano de Deus é que todos os povos, raças, línguas, nações se voltem para Ele. E isso quer dizer então que esses povos, raças, línguas e nações precisam da gente, como aqueles que anunciam essa verdade e a vivem. Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.